Olá a todos, eu me chamo Renan Coelho. Nós estamos numa série de vídeos de noções de cartografia e nós estamos também numa pequena subsérie sobre sistemas de coordenadas. Então, para você ter um entendimento completo, tente ver os vídeos anteriores a esse. Para dar prosseguimento ao conteúdo, hoje nós veremos a chamada representação das coordenadas, como que elas podem ser escritas, certo? Então, conforme visto anteriormente, as coordenadas elas podem ser ou geográficas ou planas. Lembrando que as coordenadas geográficas elas servem para todo o planeta Terra. Então, a numeração do par de coordenadas ela não se repete em nenhum lugar do planeta. Mas assim, se ela se repetir, é porque ela está num hemisfério diferente. Então, a gente até pode ter uma outra numeração igualzinha a essa daqui, só que no final ela teria o S de sul. Nessa daqui está com N de norte. Mesma coisa para a longitude, que é o eixo, seria o eixo X no plano cartesiano, que é o leste-oeste. Esse aqui é o W de oeste em inglês. Então nós até poderíamos ter uma numeração igualzinha a essa daqui, mas seria no caso no leste, ao invés de oeste. E as coordenadas planas ou projetadas nós temos como principal exemplo a projeção UTM. Então essa daqui é mais comum a gente ter coordenadas que até podem se repetir, só que em virtude de que nós temos 60 fusos. Então em cada um desses fusos as coordenadas elas podem ter coordenadas, numerações iguais. Só que quando a gente fala que nós temos essa determinada numeração em um determinado fuso, que eu acabei não colocando aqui, então é o fuso e também o hemisfério daquele fuso, se é norte ou sul, que vai delimitar a localização no globo, certo? Então, voltando para como as coordenadas elas podem ser representadas, nas coordenadas geográficas elas podem ser representadas de duas formas. A primeira forma é chamada de grau minuto segundo, também podendo ser abreviada como GMS, e é esse primeiro exemplo aqui, tá? Então nós temos 38 graus, 53 minutos e 23 segundos ao norte, e 77 graus, 0 minutos, 32 segundos a oeste. Nós também podemos ter essa mesma representação do mesmo lugar no espaço, no mesmo datum também, tá? Só que representada de outra forma, que é o chamado grau decimal, podendo ser abreviado como GDEC. E aí essa mesma numeração aqui, no mesmo lugar no espaço, também com o mesmo datum, ou seja, não teria nenhuma distorção se a gente mudasse desse número para esse daqui de baixo, ela poderia ser representada dessa outra forma. 38,8897. Como eu peguei no formato americano, ela está em ponto. Mas na verdade, se a gente trazer para o formato brasileiro, isso aqui se tornaria vírgula. Tá? Então não é 38.8897, é 38,8897. E aqui nós temos menos 77,0089. Tá? Então reparem que nós não temos no formato grau decimal a simbologia norte, sul, leste, oeste. Então quando nós não colocamos o norte, sul, leste, oeste, nós temos que colocar o sinal de positivo ou negativo. Daqui a pouco eu reforço isso daqui. Já as coordenadas planas ou projetadas, como elas seriam a representação do globo numa folha de papel, essas coordenadas são representadas em metros, certo? Os metros dentro de um fuso do OMT, por exemplo, da projeção UTM, desculpa, por exemplo. Então aqui sim nós teríamos nessa primeira coordenada 902.844 e nessa segunda
teríamos menos 2.530.243. As duas em metros, certo? Vamos agora dar um foco um pouquinho maior nas coordenadas geográficas para algumas peculiaridades dela. Então, algo muito importante da representação em grau, minuto, segundo é saber ler o que significam esses símbolos. Então, essa bolinha significa os graus, esse primeiro traço, só um traço significa os minutos, e os dois tracinhos significam os segundos. Então, a leitura que a gente faz é 38 graus, 53 minutos, 23 segundos, norte, e 77 graus, 0 minutos, 32 segundos, oeste, certo? E como nós estamos num sistema que lembra as horas, já que nós temos minutos e segundos, então é fácil lembrar também, fazer essa associação de que 60 segundos viram 1 minuto e 60 minutos viram 1 grau ao invés de 1 hora, certo? Então 1 grau é composto por 60 minutos e 1 minuto é composto por 60 segundos. E lembrar que quando nós estamos trabalhando com grau, minuto, segundo, nessa notação, nós podemos ou colocar o norte, sul, leste, oeste na latitude e longitude, mas se a gente não colocar o hemisfério que nós estivermos, nós temos que colocar o sinal negativo. Se nós estivermos ou no sul, na latitude sul, já que nós estamos abaixo do zero no plano cartesiano do y, se a gente lembrar daquela aula de eixo cartesiano, o hemisfério sul fica na parte de baixo do eixo y, então ele é negativo, ou então também para coordenadas a oeste do meridiano de Greenwich, que seria seria na longitude, que está associada ao eixo x, e nós estamos na parte à esquerda do eixo x, a parte negativa do eixo x, certo? Outras informações importantes para conseguir ter uma ideia melhor do que representa esses graus, minutos e segundos, é que 1 grau, à medida que a gente anda 1 grau, ou para cima, ou para baixo, ou para a esquerda, ou para a direita, ou seja, ou para o norte, ou para o sul, ou para o leste, ou para o oeste, nós estamos andando 111 quilômetros, um pouquinho mais que 111 quilômetros, tá? Então, se você for fazer aquela pedalada com os amigos, você pode falar para eles: e aí, vamos tentar pedalar 1 grau hoje? Aí vocês vão ter que pedalar bastante, tá? Então, trazendo aquela ideia que se assemelha às horas, de que 1 grau é composto por 60 minutos e 1 minuto é composto por 60 segundos, a gente pode achar quanto que equivale a distância de 1 minuto e de 1 segundo. É só a gente ter essa ideia de que, como 1 grau é composto por 60 minutos, para saber a distância de 1 minuto, basta dividir 1 grau por 60, aí a gente vai achar 1 minuto, e como 1 grau equivale a 111 km, então a gente vai dividir 111 km, que é o valor de 1 grau, por 60, que seriam 60 minutos. Aí nós acharemos o quanto equivale a 1 minuto. Então, 1 minuto, temos aqui a resposta, equivale a 1,85 quilômetros ainda, tá? E o mesmo pensamento para a gente achar o quanto de distância equivale a 1 segundo, nós fazemos a mesma associação. Se 1 minuto tem 60 segundos e também 1 minuto equivale a 1,85 km, então a gente divide 1 minuto por 60 segundos, que seria 1,85 km dividido por 60. Só que nós vamos reparar que o resultado ele já vai dar em metros. Então, antes a gente vai transformar
esse valor de quilômetros para metros, basta multiplicar por 1000, já que 1 quilômetro tem 1000 metros, então a gente vai multiplicar 1,85 por 1000, vai dar 1850 metros. Então, no final das contas, a gente vai dividir esse valor por 60 segundos e a gente vai achar o resultado de que 1 segundo equivale a aproximadamente 31 metros. Aproximadamente 31 metros. Tá? Então, a cada vez que você andar 31 metros em alguma direção, esse último valorzinho aqui, tá? Só esse último é que vai alterar. Ou ele vai aumentar, se você estiver andando em direção ao norte, ele vai aumentar em 1, tá? Então eu estou andando 31 metros em direção ao norte, esse 23 no seu GPS passaria a ser 24, tá? Se você estiver andando em direção ao sul, esse 23 se tornaria 22, já que você está diminuindo, você está se distanciando do norte. Tá? Se você estiver nessa coordenada que fica nos Estados Unidos, e você estivesse em direção ao sul, você ainda estaria no eixo norte, já que você andou só 31 metros para baixo, você ainda estaria no eixo norte, só que como você estaria se aproximando cada vez mais do eixo sul, esse valor diminuiria de 23 para 22. E aí, se você andasse mais 31 metros, diminuiria de 22 para 21, e assim iria aumentando, até você completar 1,85 km, que aí já seria o quanto mudaria nos minutos. Tá? Então, quando você completasse 1,85 km para cima ou para baixo, esse valor aqui seria modificado em 1, certo? Então, se nós andássemos para cima em direção ao norte, ou nesse caso aqui, na longitude em direção a oeste, nós estaríamos andando a favor desse eixo, certo? Então nós estaríamos aumentando a nossa coordenada à medida que a gente anda em direção ao eixo que nós estamos anotando. Então, quando nós chegássemos de 31 em 31 metros, quando nós chegássemos a 60 segundos, o que aconteceria? Ele voltaria para o zero e esse 60 se transformaria em 1 minuto. E a gente ficaria com 44 minutos aqui. Depois que a gente fosse aumentando esses valores de 60 em 60 e aumentando de 1 em 1 minuto, quando a gente chegasse em 60 minutos aqui, a gente acrescentaria 1 grau, então ficaria 39 graus, 00 minutos, já que 60 ele volta para 0 e acrescenta 1 aqui, e também 00 segundos, certo? É o mesmo pensamento para horas. Uma observação importante é que entre os números dos graus, minutos e segundos, o único que tem vírgula e pode ter medidas menores ainda é justamente o último, que são os segundos. A gente acabou de ver que 1 segundo equivale a mais ou menos 31 metros. Mas e se eu andar 29 metros? Não vai mudar aqui os segundos? Vai, porque você já vai estar em uma outra coordenada geográfica, mesmo que seja abaixo do valor que altera aqui os segundos inteiros. Mas para isso que existe a vírgula e outros valores após a vírgula. Então, nós podemos ter 23,01, 23,20, 23,60, 23,70. E aí a parte após a vírgula aqui, aí ela já não é de 60 em 60. Ela já é igual a matemática. Quando ela completa 23,9 e aí eu acrescento mais 0,1,
aí ela se transforma em 24,0, tá? Então nós podemos ter 23,01, 23,05, 23,09, 23,15, 23,22, 23,67, 23,99, e aí 20, quando eu acrescento mais umzinho, aí vira 24, tá? Mesma coisa aqui para os segundos do oeste. Então, as medidas que a gente se locomove a menores que 31 metros, elas modificam-se, sim, os segundos, mais a nível de casa decimal, tá? E agora sim, os graus decimais. Então, eles são notados em vírgulas, então são números decimais. E a principal observação eu já falei, que é em relação ao sinal. Mesma coisa serve para as coordenadas de grau, minuto, segundo. Nós temos aqui uma coordenada que está ao norte. Se eu não tivesse colocando norte, sul, leste, oeste, eu teria que colocar o sinal negativo. Eu colocaria nessa primeira parte desse par de coordenadas sinal negativo aqui na frente? Não, porque ele está ao norte. Eu só colocaria o sinal negativo aqui na frente se estivesse ao sul. E nessa segunda parte da coordenada referente à longitude, se a gente não colocasse o W de oeste, a gente colocaria o sinal negativo aqui na frente do 77? Sim, porque como está a oeste, a gente precisa colocar negativo. Se tivesse leste aqui, aí a gente poderia manter positivo, tá? Então, ou a gente coloca nos dois, norte e sul, leste e oeste, ou a gente tira dos dois as letras e coloca o sinal de negativo onde for preciso. Então, por hoje, obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.